canal Capoeira Literária. Eu sou o professor Jefferson Nogueira. Eu tenho a formação universitária em Sociologia e em Pedagogia. Eu sou mestre em História e mestre em Educação. Sou capoeirista já há alguns longos anos. Por força da minha profissão anterior, eu rodei diversos estados brasileiros. Então, por isso, eu não sou aquele capoeirista que está num grupo desde o seu início, por força da profissão. Passei em diversos grupos. Eu morei na Baixada Santista, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Recife, eu morei no Espírito Santo, eu morei em Macapá, eu morei, por último, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E agora, desde 2015, estou na minha cidade natal, em Juiz de Fora. Chegando em 2015, em Juiz de Fora, eu tive que achar um grupo de capoeira para mim. Dentre os diversos bons grupos que tem aqui, eu encontrei o Zabelê Capoeira. O Zabelê Capoeira, ele vai muito ao encontro daquilo que eu acredito, que é utilizar a capoeira como um instrumento de educação. O lema do grupo é educar através da capoeira. Nesse sentido, esse grupo surgiu em 93. Ele tem à sua frente o mestre Aron, e eu faço numa das unidades do Zabelê, que é a do contramestre Marco Antônio Nascimento, conhecido na capoeira como Negão, contramestre Negão. Pois bem, estou no grupo Zabelê Capoeira desde 2015 e esta camisa que eu estou vestindo aqui com muito orgulho é do grupo do qual eu faço parte agora. Nosso tema: a importância dos estudos e das pesquisas em capoeira. Nós estamos vivendo meses terríveis de isolamento social, de restrições de todos os níveis nos nossos convívios. Mas falando especificamente de capoeira, também nós capoeiristas, nós que trabalhamos com a capoeira profissionalmente ou não, nós sofremos o baque também, tal qual as outras profissões. Aquela capoeira de dentro da sala de aula, dentro do clube, sala fechada, dentro dos grupos das organizações, ela teve que ser repensada, né? E logo de início muitos saíram à frente. Muitos saíram à frente, se reinventando, já propondo logo as aulas online, já fazendo e acontecendo. Muitos até já tinham certa desenvoltura, porque o que mais tem no YouTube são canais de tutoriais, de movimentação de capoeira. Então, esse pessoal saiu na dianteira. Outros ficaram meio que estagnados, meio perplexos, porque de princípio pensamos, até pelo próprio nome quarentena, nós pensamos que fosse durar pouco, né? 40 dias, 60 dias no máximo. E a coisa foi se agravando, como todos nós sabemos. E aí houve a necessidade de se reinventar, a necessidade de se readaptar, a necessidade de você tomar a frente, porque senão você perderia o seu grupo, você perderia os seus alunos e você perderia até o seu ganha-pão. Como todos nós sabemos, muitos vivem da atividade profissional de ser professor de capoeira, professora de capoeira. Pois bem, nesse afã nós vimos bombar as lives, as entrevistas com grandes nomes, com os grandes mestres, entrevistas longas que deixavam certos mestres já de idade na frente da câmera por 2, 3, quase 4 horas seguidas. De tanto era o afã de pegar o máximo de conhecimento possível. Não vou citar nenhuma dessas lives aqui, porque são inúmeras. Mas nós tivemos e ainda estamos tendo muitas lives importantíssimas. E dos grandes mestres, quase todos já foram entrevistados em mais de uma oportunidade. Nesse sentido, podemos dizer que nesse afã de fazer uma live, de buscar conhecimento, de produzir conteúdos, nós tivemos até uma certa banalização. Banalização no sentido
de fazer de qualquer jeito, de perder a qualidade, de termos lives em que as pessoas começavam a distorcer o assunto. Então, ao invés de agregar conhecimento em determinadas situações, você via ali uma disputa de ego, uma disputa para ver quem detinha o real conhecimento, a real verdade. E nós sabemos muito bem que em capoeira não se tem uma verdade, nós temos as diversas verdades. E a verdade sua é aquela que você acredita, mas não necessariamente é a outra que o outro acredita. Nesse sentido, nós vimos também muita desinformação, muita falta de preparo. Qualquer um era chamado a falar alguma coisa, a dar seu depoimento, a opinar, porque parece que o fazer era tão necessário que o como fazer ficou de lado. Pois bem, nesse sentido nós vimos também diversos programas de qualidade, as chamadas papoeiras, as rodas de vivências, né? Igual essa agora da excelente iniciativa do canal Capoeira e Brincadeira, que vem nos proporcionar a chance de falarmos um pouco para vocês. A popularização das vivências online está crescendo e eu particularmente acho que não vai terminar com o fim da pandemia, vai ser uma tendência os grupos fazerem eventualmente essas atividades online, porque deu certo, caiu na graça, digamos assim, dos capoeiristas, dos praticantes, dos simpatizantes de capoeira. Nessa pandemia nós vimos que a capoeira é muito mais do que somente jogo de perna, acrobacias, movimentações, sequências das mais variadas. Isso aí já tinha, não é novidade. Como eu disse, o que mais tinha no YouTube e tem são tutoriais de movimentação das mais diversas formas. Nesse sentido, a pandemia veio nos mostrar que a capoeira é mais. Veio nos mostrar que o conhecimento acerca da capoeira é necessário, principalmente para aqueles que vivem profissionalmente da capoeira. Nós tivemos também os vídeos sendo produzidos de forma mais metódica, as pessoas buscando se aprofundar no assunto. Isso é um aspecto muito importante. Nós tivemos aí vídeos de qualidades, nem todos, mas muitos vídeos, muitas produções de qualidade, que estão formando um cabedal intelectual para a nossa arte, para a nossa capoeira, que vai ser um grande diferencial. Então, nesse sentido, eu acho que a capoeira foi uma antes da pandemia e será outra no pós-pandemia. Não necessariamente que vai ser melhor, pior, igual. Ela vai ser diferente. Ela nos fez despertar para outras coisas. Se vocês notarem, nesse período, a quantidade de livros que estão sendo publicados, a quantidade de projetos que estavam engavetados, que estão saindo das gavetas e estão sendo implementados. Então, nesse sentido, para a capoeira, esse período de reclusão social foi muito benéfico nesse sentido. Por último, só nós vermos os grandes debates que estão ao redor acerca da regulamentação da profissão do capoeirista. Os mestres estão debruçados nas constituições federais, nas regulamentações, estão ativos politicamente, muitas lives
com mestres falando a favor da regulamentação, com mestres falando contra a regulamentação. Isso é muito bom, porque a capoeira está sendo discutida, a capoeira está sendo debatida. O debate de ideias, o debate é muito relevante para o crescimento da capoeira. O confronto não. O confronto pré-define a eliminação do outro. Mas o debate, sim, o debate de ideias é importantíssimo. Para desenvolvermos a nossa apresentação, eu preparei esse sumário. Uma introdução, que eu acabei de fazer, uma apresentação do tema, né, do contexto em que nós estamos produzindo esse conhecimento. Vamos falar em seguida sobre a importância dos grupos de estudos e pesquisa. Por que você, professor, você, professora, você, mestre, contramestre, formado, você que tem uma atividade com capoeira, por que é importante você criar um grupo de estudos e de pesquisa dentro do seu núcleo? Vamos fazer uma diferenciação entre conhecimento e informação. As pessoas hoje estão meio perdidas, né? Acham que o ganho de muita informação significa necessariamente que ela está adquirindo conhecimento, e nós sabemos que isso não é verdade. Como adquirir conhecimento? Vou dar aqui a minha perspectiva. Cada um tem a sua perspectiva, né? Não sou o dono da verdade. Estou falando aqui sobre a minha ótica, sobre a minha experiência. A importância do acervo do capoeirista. Todo grupo, todo profissional de capoeira tem que ter um acervo mínimo. Vamos falar sobre isso. E, posteriormente, fazer as nossas considerações finais. Eu não chamo de conclusão porque o assunto não se fecha, não se encerra aqui. Nós vamos simplesmente fazer as considerações finais. Mas qual a finalidade desse vídeo? Qual a finalidade de eu estar falando aqui para você, professor de capoeira, para você, professora de capoeira, talvez para você, contramestre, que está nos assistindo, talvez para você, mestre, que está nos assistindo, né? Vocês que às vezes têm uma caminhada já longa, têm muito mais experiência do que eu, talvez o que eu vá falar aqui não vá despertar em você nenhum sentimento de novidade. Mas nós temos uma premissa básica de que nós não estamos falando somente para você que já tem uma caminhada, para você que já tem um trabalho consolidado. Nós estamos falando aqui também para o jovem professor, aquele que começou o trabalho, aquele que está ainda caminhando ali, dando seus primeiros passos. Então, eu peço um pouco de paciência se eu estou sendo repetitivo para você que já conhece o caminho, para você que já percorreu o caminho, para você que já está lá na frente, tem seu curso superior, sua pós-graduação, já escreveu o livro, está aqui assistindo. Um pouquinho de paciência aqui, nós estamos falando aqui para um público mais geral. Objetivos gerais: compartilhamento de conhecimento. O conhecimento ele tem que cumprir a sua função social. O conhecimento retido, represado, ele é inócuo. Então o conhecimento ele tem que sair, ele tem que se transformar em ação. É nesse sentido que nós preparamos e pensamos essa apresentação para vocês. Objetivos específicos: despertar o interesse para a busca constante do conhecimento. Talvez você que está me ouvindo, já formado, tem seu curso superior, não vai ser novidade. Mas nós estamos falando aqui, em geral, para que todos nós que já temos uma caminhada, seja na capoeira, seja na vida acadêmica, nós precisamos constantemente de renovar e de buscar mais conhecimentos. Despertar para a importância do estudo e da pesquisa. Tentar motivar aqueles capoeiristas que têm seus grupos, mas que não têm um grupo de estudo, não pensou nisso ainda, a oportunidade é agora. Desenvolver laços de compartilhamento de conhecimento e informações entre os professores e professoras de capoeira. Isso que o site está fazendo com muita propriedade
e com uma inovação tremenda. O site está colocando os professores e professoras em contato uns com os outros. E nós estamos juntos, coletivamente, produzindo conhecimento. E, mais importante do que a produção do conhecimento, volto a falar, é a sua difusão, é a sua transmissão. Importância dos grupos de estudos e pesquisas. É importante que você, professor, que você, professora, você contramestre, mestre, você profissional, falar assim, você profissional da área de capoeira, perceba que aqui nós estamos tratando de uma outra esfera, nós estamos tratando na esfera do conhecimento, nós estamos tratando aqui na esfera de desenvolvimento de nossas capacidades intelectivas, nós estamos falando aqui da necessidade de você ampliar o seu capital cultural, de você ampliar o seu capital intelectual, de você investir na sua formação. Aqui nessa esfera que nós estamos tratando, a finta, a malandragem, a negaça, a volta ao mundo não tem vez. Na esfera do conhecimento, ou você detém o conhecimento ou você não detém. Ou você sabe, ou você não sabe. Ou você pesquisa, você lê e você produz. Ou então não tem enrolação. Nesse sentido, essa nossa apresentação visa a cutucar mesmo o seu ego, a fazer você despertar para essa nova realidade que a pandemia nos proporcionou. Que a capoeira, como eu falei, é muito mais do que jogo, muito mais do que pernada, muito mais do que acrobacia. Nós temos diversas áreas do conhecimento dentro da prática da capoeira que nós podemos e nós veremos mais à frente. Não vou adiantar que não. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar para vocês o NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa Zabelê. Dentro do nosso grupo, né, eu faço parte do grupo Zabelê, eu faço parte do núcleo do contramestre Negão, que é o Marco Antônio Nascimento, e nós desenvolvemos e criamos esse NEPS. Dentro desse NEPS nós temos diversos desdobramentos. Vou citar dois, para vocês terem uma ideia. Dentro do NEPS originou eu vou dar três exemplos. Do NEPS originou o site que esse vídeo está compondo agora, Capoeira e Brincadeira. Do NEPS saiu o meu canal no YouTube, Capoeira Pedagógica, Conhecimento e Movimento, onde eu faço resenhas de obras de capoeira. E do NEPS também saiu o canal Zabelê Capoeira no YouTube, onde vocês têm também diversas atividades para vocês aproveitarem e aprenderem ou desenvolverem de forma diferente a partir da concepção e da percepção pedagógica do grupo Zabelê Capoeira. Por que eu falo da necessidade de criação de grupos de pesquisa dentro dos grupos de capoeira? Dentro do grupo seu, né? Fala diretamente, dentro do seu grupo de capoeira. Porque essa pandemia nos mostrou que o conhecimento é muito importante. Nós estamos na era do conhecimento e na era da informação. Mais à frente eu vou diferenciar esses dois termos. Mas você tem que estar preparado para preparar o seu aluno para esse mundo da informação e do conhecimento. Para despertar o interesse do aluno. Despertar o interesse do aluno em estudar todas as áreas da capoeira. A estudar a história do Brasil, a história da escravidão e por aí vai. Então é nesse sentido que é interessante você criar o seu grupo de estudo e ter o estudo e a pesquisa como um complemento, que não é nem pior e nem melhor do que a prática da capoeira em si, mas tem que andar ali para e passo. Conhecimento e prática de capoeira caminhando passo a passo. O que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo, porque nós estamos falando aqui justamente
da importância do estudo e das pesquisas dentro dos grupos de capoeira. Só para nossa reflexão, Francis Bacon, no século XVI, um filósofo, já falava: conhecimento é poder. E nós estamos vivenciando isso nessa pandemia. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Quem detém o conhecimento, detém a flexibilidade de buscar mais, de buscar, de aprender, de fazer, de refazer, de se reinventar. Você só consegue se reinventar se você tiver conhecimento. Ninguém tira do nada uma ação. Uma ação ela tem que ser pensada, planejada metodologicamente para se atingir um fim, se atingir um objetivo. Bem-vindos ao mundo do conhecimento. Conhecimento e informação. É comum nós ouvirmos, lermos, que nós estamos na era do conhecimento e na era da informação. Nada mais certo, nada mais correto do que isso. Só nós pensarmos a luta que se está travando para buscar o conhecimento que resulte numa vacina que venha frear esse vírus que está causando essa pandemia, né? Informação, nós temos e somos bombardeados com informações das mais variadas o dia inteiro. Você abre o computador e me chama a atenção logo no início, tem uma frase lá: tudo que você precisa saber antes de sair de casa hoje. Quer dizer, você tem que ter um filtro e você tem que ter o que nós chamamos de memória seletiva para você filtrar as informações. Então, nesse sentido, temos o conhecimento e temos a informação. A informação é tudo aquilo que nos chega através de terceiros, que por sua vez foram adquiridos através de terceiros. Então a formação ela vem sendo embrulhada, empacotada e nos é apresentada como pronto e acabado, isso em todas as esferas. E na capoeira também não é diferente. A capoeira também, né? As informações chegam desencontradas, as informações históricas chegam escamoteadas, chegam disfarçadas. Por que isso? Porque nós temos uma cultura do mínimo esforço. Né? O que é a cultura do mínimo esforço? Eu sou professor universitário e você costuma indicar para o aluno. Se você indica para o aluno um livro, ele levanta a mão e pergunta: professor, mas nesse livro qual o capítulo mais importante? Que aí ele vai dar atenção só àquele capítulo. Se você der o livro e falar: olha, nós vamos ler só o capítulo 5, ele vai levantar a mão e vai te perguntar: professor, dentro do capítulo, qual o assunto ou quais as páginas que são mais importantes? E pasmem, se você der a página, ele vai perguntar qual parágrafo eu tenho que me deter, professor. Isso é a cultura do mínimo esforço. Eu quero aprender mais no menor prazo possível e, de preferência, sem desgaste físico e intelectual nenhum. Essa é a cultura da superficialidade. Nós estamos aí nessa fase de muita informação e pouco conhecimento. Qual o conceito de conhecimento? O conhecimento é a capacidade humana de entender, apreender, ou seja, reter. Você entende e você retém. De novo, conhecimento é a capacidade humana de entender, apreender e compreender as coisas. Além disso, ele pode ser aplicado criando e experimentando o novo. O que ele está te falando aqui? Através do conhecimento, você vai desenvolver habilidades para você entender, para você apreender, guardar para si e compreender as coisas e o mundo ao seu redor. Além disso, ele pode ser aplicado criando e experimentando novos conhecimentos. Seguindo, o conhecimento é a substantivação do verbo conhecer. Conhecer é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio
da experiência e do raciocínio. Olha como é complexo o conhecimento. A informação não. A informação, você recebeu a informação e você passa. Você nem checa se a informação é verdadeira ou não. Você não faz uma reflexão acerca daquilo que você recebeu. Conhecimento não. Conhecimento requer aprofundamento, requer reflexão, requer uma seletividade, requer a busca de fontes, a busca de referência e uma comprovação mínima para ele ter certa validade. Como adquirir conhecimento? Bom, isso é de foro íntimo. Cada um tem a sua forma de estudar, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua capacidade intelectiva. Uns pegam mais rápido, outros pegam menos rápido. Ou seja, eu descrevi aqui alguns tópicos e vou passar para vocês que vocês absorvam aquilo que acharem interessante. Conhecendo a sua área de atuação. Você, professor de capoeira, tem que ter bem claro na sua mente, você tem que estar bem delimitado na sua mente, que dar aula de capoeira no seu núcleo, lá dentro da sua academia, é diferente de você lecionar numa academia de ginástica, com aulas pré-definidas em 50 minutos, que é diferente de você lecionar numa escola pública, é uma coisa, privada é outra coisa. Para você dar aula numa universidade para o ensino superior, são públicos diferentes que requerem metodologias diferentes, forma de atuação diferente. Então você tem que estar bem definido isso, você tem que conhecer todas as áreas em que você atua, todas as áreas que você atua com profundidade, para saber o público-alvo e as demandas desse público-alvo. Mudanças de hábito. Bom, como que eu vou adquirir conhecimento se eu não gosto de ler? Eu não leio, eu só assisto documentário. Ok, é uma forma de você adquirir conhecimento? É, mas é uma forma limitada. É uma forma limitada. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Você tem que ler. Mude o seu hábito. Leia uma página por dia. Daqui a pouco você vai estar lendo 2 páginas. Eu costumo dizer que a atividade intelectual é igual ao atletismo. Se eu quero correr a maratona no final do ano em São Paulo, São Silvestre, eu não vou começar treinando 40 quilômetros todo dia. Vou começar com 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 21, até chegar lá. O conhecimento também. Então, procure criar o hábito de leitura. Se cobre. Hoje eu já li pelo menos uma página sobre a minha atividade profissional, sobre a minha área de conhecimento. Se eu dou aula numa escola, deixa eu ver, vou ler aqui alguma coisa sobre conhecimento pedagógico. Vou ler alguma coisa aqui sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. Deixa eu ir me especializando. Mudança de hábito. Do jeito que você treina, do jeito que você toca, comece a ler. Comece a ler uma página, 2 páginas, um artigo. Coloque metas. Eu tenho que ler no mínimo um artigo por mês. Eu tenho que ler no mínimo 3 livros durante o ano. E assim você vai só aumentando. Você vai se tornando um especialista na sua área. Se você dá aula para educação infantil, você tem que ser o papa da docência de capoeira para educação infantil. Simples assim. Porque o mercado está aí. O darwinismo social, onde o mais forte sobrevive, está aí. Então, é aquele lugar onde chora menos quem pode mais. É a lei do mercado, infelizmente. Eu concordo com isso? Absolutamente não concordo. Mas é o que está posto. É o que está dado. Quem detém o conhecimento detém o poder. Vire um especialista na sua área de atuação. Se você teve a oportunidade de dar aula de capoeira para idosos,
busque artigos, entrevistas, busque contatos com pessoas que já têm essa experiência, para você chegar com propriedade na hora da sua aula. Importância de outro idioma. Nós sabemos que a capoeira está em mais de 160 países. Se você sonha em sair do Brasil, em lecionar capoeira em outro país, você tem que aprender inglês ou o espanhol, francês. Você tem que saber um outro idioma. Você tem que estar preparado que uma hora pode bater a sua porta, a oportunidade de você, nossa, não sei o inglês, não estudei, não sei o espanhol, não sei como eu vou me virar. Atualização constante. Importância dos cursos de formação. O que nós mais vimos nessa pandemia foi cursos online, palestras das mais variadas. Então, busque, não só na área de capoeira, mas se você é professor ou professora de uma escola, você tem que ter, no mínimo, uma formação pedagógica mínima. Eu sou professor de educação física, mas você tem que saber um pouco de sociologia da educação, você tem que saber um pouco de história da educação, você tem que saber um pouco das correntes pedagógicas, das diversas vertentes, você tem que saber um pouco de didática, um pouco de metodologia. Não adianta. A escola não quer saber. Você bateu lá, você apresentou o seu projeto, você tem que saber que você está entrando numa área qualificada que é a escola. Então você tem que se colocar à altura para você conversar com a coordenação pedagógica e ela falar os termos que você entende. E você só vai entender, meu amigo, minha amiga, estudando, buscando, compreendendo e apreendendo. Tinha um professor meu que dizia o seguinte: se você lê e não escreve sobre o que leu, você não leu. E eu coloquei isso muito convicto na minha jornada acadêmica. Você terminou de ler um livro, faça a resenha desse livro, faça um fichamento, faça um resumo, coloque ali na contracapa, ali dentro. Se você precisar, se você for chamado, por exemplo, você leu sobre a escravidão no Brasil, e você for chamado amanhã para dar uma palestra na sua escola sobre a escravidão, né, no 20 de novembro ou no 13 de maio, você vai ficar louco, você vai ler o livro todo? Não, você vai dentro do livro, puxa o seu fichamento, e esse fichamento vai trazer à sua memória todos esses aspectos que você leu no livro. Você pode até levar o fichamento, se você fizer organizadinho, para a sua palestra. Você não vai ter sofrimento de tentar buscar aprender em cima da hora. Então cultive o hábito de leu, fichou, ou resenhou, ou resumiu. Procure saber depois, se é que não sabe, né? Pode ser que alguém não saiba, qual a diferença entre um fichamento, uma resenha e um resumo. Criação dos grupos de estudo, né? O objetivo fim da nossa apresentação é que desperte em você o interesse por criar um grupo de pesquisa. Quer saber como? Entre em contato com o nosso site. Lá no nosso site Capoeira e Brincadeira, tem lá Fale com o Pedagogo. Mande uma mensagem lá, quem sabe nós podemos ajudar a você a criar esse núcleo de pesquisa, a indicar as obras básicas para você despertar nos seus alunos o interesse de leitura sobre a história da arte. Faça eventos internos, né? Nós vemos aí os grupos de capoeira todo ano fazem os mega eventos, mas eventos para os outros grupos terem a visibilidade acerca do seu grupo. Faça um evento seu, do seu grupo, no seu núcleo. Faça uma semana de atividade de pesquisa e estudo. Motive o seu formado, o seu professor, o seu instrutor, seu monitor,
a apresentar um trabalho igual esse que eu estou fazendo aqui. Reúna, olha, na semana de tanto a tanto nós vamos ter aqui apresentações culturais, apresentação de trabalho, apresentação de produção do nosso núcleo de pesquisa. Esses eventos internos são bons para isso, para que o seu grupo de pesquisa cumpra uma finalidade. Porque não adianta nada você ficar fechado no grupo de pesquisa, reúne uma vez por mês, vocês produzem conhecimento e esse conhecimento fica retido. Não, ele tem que ser divulgado. E ali você fazendo essa prática, esse exercício de apresentação nos eventos internos, você vai despertar no seu professor, no seu formado, o interesse de participar de um grande evento, de uma grande clínica, por exemplo, na USP. Quem sabe um aluno seu ou você mesmo vai apresentar, porque você já treinou, você viu que foi um sucesso dentro do seu grupo. Agora chegou a hora de sair e levar esse conhecimento mais à frente, mais adiante, num grande evento. Conhecimentos pedagógicos necessários, o que eu falei, buscar sempre estudar sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação, conhecimentos pedagógicos, correntes pedagógicas, tendências pedagógicas e tudo mais. Todos nós que trabalhamos com capoeira, nós temos que ter um acervo pessoal mínimo, né? E montando aos poucos, ao longo da sua trajetória, um acervozinho mínimo, né? Como nós estamos falando de conhecimento aqui, vou falar mais sobre livros, né? Então, é interessante que você vá adquirindo livros, de preferência livros físicos, né? Porque em PDF nós sabemos que temos um monte na internet, mas não é a mesma coisa, sem contar as questões éticas e legais de você pegar esse material na internet, né? Então é interessante você ir, né, comprando, ponha metas, vou comprar 3 livros esse ano, não precisa ser muito, mas vá montando, vá fazendo a sua biblioteca pessoal, né? Porque senão você monta um grupo de estudos, então, o pessoal ficou animado, vamos ler, e agora? Não tenho um livro aqui para emprestar para os meus alunos, eu não tenho um livro para pôr nas rodas de conversa, o que fica? Organização, levou os seus livros, né? Faça lá aquelas datas X dentro do seu cronograma de trabalho anual, naqueles períodos X vai ser de leitura, leitura e arguição sobre as leituras. Ou catalogar, emprestei no dia tal, devolver no dia tal, fulano de tal, senão você perde também, que livro é uma beleza para você perder. Divulgação desse conhecimento, desse acervo, né? Pede também doações, não tem problema, né? Manda um bilhetinho para os pais, manda um bilhetinho, fala na escola, pedir não é vergonha não, você fala, olha, nós estamos montando um acervo dentro do nosso grupo, se você tiver algum livro aí que precisa ser descartado, né, de história do Brasil, sobre a escravidão, sobre capoeira, seja lá o que for, nós estamos aceitando. Aí você chega, faz uma triagem, serviu para o seu acervo, beleza, você guarda. Se não serviu, doa para outra instituição, passa à frente, né? O livro usado, para quem não leu, ele é novo. Essa é a frase mais correta que se existe. Um livro velho, para quem nunca o leu, é novo, é novidade, né? Divulgação também, né? Faça a divulgação do seu núcleo de pesquisa e vá fomentando aí as doações para o seu acervo pessoal. Com certeza absoluta você vai conseguir aos poucos montando o seu acervo pessoal e fazer essa socialização do conhecimento. Vou mostrar para vocês aqui, né? Não reparem que a câmera não pega direito, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouco das últimas aquisições que foram adquiridas no iCapoeira, né? Entra no Instagram iCapoeira, é a loja virtual, preços excepcionais, eu sempre adquiro lá, então fica a dica. Olha só, Das Cores do Silêncio, Hebe Matos fala sobre a escravidão, comprei recente, desculpa o mau jeito aí da câmera, tá? Mas é só para mostrar mesmo. Negaça, 45 anos, capoeira regional no corpo e na alma, organização de mestre Xarel. Olha aí, bonito. Mais um aqui. A Capoeira Escrava, Carlos Eugênio Líbano Soares.
A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes no Rio de Janeiro de 1808 a 1850, uma Bíblia. Tá aí, olha a grossura desse livro. Não abri ainda, né? Só vou abrir quando eu estiver lendo. Mais uma Bíblia. Do mestre Charel, Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Também é considerado aí um clássico, muito importante de se ler. Agora aqui uma raridade, uma coleção biográfica, os mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde, no Museu Afro-Brasileiro. Eu nem abri ainda também. Olha isso. Olha o tamanho desse livro, olha a beleza desse livro. É grande, né? A câmera está aumentando um pouquinho aí, mas ele é bem grande. Compare aqui com o outro, ó. Bem grande, bem bonito. Capa dura, duas capas, xodó. Onde eu adquiri? Icapoeira. Joga lá no Instagram Icapoeira, tem os contatos lá. Vocês com certeza absoluta vão ter as melhores condições do mercado. Eu sempre adquiro lá, com preços e promoções bem bacanas. Então é isso. Desculpa o mau jeito de estar mostrando, mas eu ainda não comprei uma câmera também, né? E estou ainda montando o meu equipamento de filmagem aqui para o canal, mas vamos devagarzinho, um dia a gente melhora as condições. Chegamos às considerações finais, né? Deixei aqui algumas frases de impacto que eu utilizo para a minha vida sempre. Questione sempre, né? Pergunte seu mestre. Pergunte ao seu contramestre. Pergunte aos seus amigos, seus colegas, aos professores. Questione sempre. Ah, mestre, o senhor falou que o primeiro sistema de graduação que tem na capoeira foi de fulano, mas eu li num livro que foi de Beltrano, 1900 e tal. Pensar é questionar o óbvio. Questionar o óbvio. Vou dar um exemplo. Você está num grupo de capoeira, você tem um sistema de graduação, cores das suas cordas. Você já questionou o seu mestre? De onde surgiu essa graduação? Qual a história dessa graduação? O que cada cor representa? Será que você sabe? Será que ele sabe? Ou ele simplesmente copiou de algum outro grupo? Não estou falando para você colocar em xeque o seu mestre, nada disso. É simplesmente produzir conhecimento. Um grupo ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter uma história, ele tem que ter uma origem, ele tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. Se você adotou um sistema de graduação, você tem que saber minimamente o porquê de ter adotado aquele sistema de graduação. O meu sistema de graduação tem 10 cordas por causa disso e disso e disso. As cores tais, tais, tais foram idealizadas por fulano de tal, em época tal, em determinado contexto histórico. Questione, né? Seja o espelho dos seus alunos, assim como o seu mestre tem que ser o seu espelho, tem que ser um espelho para você. Você tem que ver que é o seguinte, os alunos te olham com admiração e respeito. Então corresponda a essa admiração e respeito, sendo o espelho para os seus alunos. A palavra arrasta e o exemplo conduz. É um dito popular. Eu ficar falando, você tem que fazer, você tem que treinar, você tem que cantar, isso não adianta. Vá lá e treine para o seu aluno. Olha, meu professor treina aqui depois da aula, então quando eu chegar em casa eu vou treinar depois da aula. O meu professor lê. Olha, eu observei, meu professor chega para dar aula de capoeira, ele chega com 2, 3 livros debaixo do braço e coloca lá em cima da... Que é isso, professor, que o senhor está lendo? O exemplo conduz. Por fim, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Monteiro Lobato foi a frase que fecha essa minha fala acerca do conhecimento. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa. Espero que eu tenha conseguido transmitir
alguma coisa. Para aqueles que já sabiam, muitos com certeza absoluta já sabiam. Tomara que eu tenha contribuído aqui, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E fiquem à vontade lá no site para colocar as considerações acerca do vídeo, colocar algum questionamento, alguma ideia, né? Alguma sugestão. Fique à vontade, acesse o nosso site, fale com um pedagogo, vai lá que essas perguntas serão direcionadas para mim aqui, e aí eu vou com certeza absoluta entrar em contato com cada um de vocês. Paz e bem a todos. Axé.